aqui, peraí. Ainda não começou? Agora sim. Então, aqui. Vocês estão vendo o pessoal de casa. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, o pessoal de casa está vendo meu slide? Vocês me falem, me confirmem se vocês estão vendo ou não, por favor. Sim? Não? Alguém? Olha lá, eles não me respondem. Alguém abre o microfone e fala, gente, eu não consigo ler chat agora, para eu poder começar. Olha lá. Tá, Alisson, Mirella, Ana, vocês estão vendo os meus slides? Alguém fala sim ou não, porque senão eu não consigo começar. Sim, sim. Ah, então tá bom. Então, beleza. Então, vamos lá. Ah, meu Cristo. Peraí que eu acho que eu abri aqui outra coisa. Deixa eu fechar isso. Não, eu não quero parar a apresentação. Ah, peraí. Deixa eu parar. Ah, foi bom que o Vinícius entrou aqui, já deu para autorizar. Vamos lá. Eu sei que saiu a tela, vou compartilhar de novo, tá bom? Deixa eu só fechar aqui. Vamos lá. Bom dia, Vinícius. Ah, aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não. Peraí que eu vou ter que parar essa apresentação de novo. Vamos lá. Não quero fechar você. Ah, meu Deus. Pronto. Vamos lá. Uma janela. Você. Pronto. E pronto. Agora vamos. É assim, gente, eu falo, a tecnologia é boa até enquanto ela funciona. Então, ó, o que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender sobre equação de segundo grau. Para mim, falar sobre isso é muito legal. Sabe por quê? Porque eu resolvi que eu queria ser professora de matemática quando eu aprendi equação de segundo grau. Eu achei o máximo. Eu achei o máximo. Eu achava que se eu fosse fazer faculdade de matemática, eu ia só resolver equação de segundo grau para sempre. Como se só isso eu fizesse. Tá bom? E aí, eu descobri que não, obviamente, né? Mas eu não sei, quando eu aprendi equação de segundo grau, no 9º ano, na minha época, 8ª série, nossa, para mim foi como se tivesse aberto uma luz, assim, na minha cabeça, sabe? Então, eu gosto bastante, eu vou ter que parar de partilhar para aceitar alguém. Então, eu gosto bastante, muito, 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 de ensinar equação de segundo grau. Então, do que trata, né, a equação do segundo grau? Peraí, vamos colocar aqui de novo. Vamos ver se vai. Então, a gente vai ver a equação de segundo grau, geralmente. Peraí, gente. Vou ter que parar de novo, fechar aqui a janela, senão eu não consigo. Vamos ver, apresentação modo 1. Vamos ver se assim eu consigo fazer. Tchan. Uma janela. Apresentação modo 1, partilhar. Agora sim. Então, a equação de segundo grau, depois vocês vão ver que vocês vão usar em muitas coisas, tá? Na física, para resolver, por exemplo, uma equação de velocidade, acho que de gravidade também. E assim, para vocês calcularem a medida, vocês têm uma área, vocês querem calcular a medida da área, vocês precisam determinar um lado. Então,
a equação de segundo grau, a gente agora vai aprender como um cálculo matemático, mas em certas situações depois vocês vão usar ela como recurso para chegar no resultado que vocês precisem. Então, a equação de segundo grau vocês vão usar muito. Então, assim, por exemplo, hoje a gente vai ver só a equação de segundo grau, só ela isolada, só com a equação de segundo grau e como resolve. Mas mais para frente, a gente vai ter que passar, por exemplo, eu quero calcular uma área e eu quero determinar um dos lados da sala, né? Então, vai ser através da equação de segundo grau que eu vou conseguir determinar isso, tá? Vamos ver se vai aqui para frente. Vai. Então, vamos lá. Ó, então, eu vou começar com a parte técnica mesmo, tá? Então, não, eu quero amarelo. Vocês estão enxergando aí meus slides em casa, né? Então, vamos lá, ó. Então, equação do segundo grau. O que eu vou escrever agora... Oi? Oi? Ah, peraí. Vamos tirar esse trem. Peraí, gente. Que a gente agora tá com uma televisão aqui. Oh, meu Deus. Pronto, a gente resolve aqui esse problema. Vou deixar aqui. Pronto. A gente está com uma televisão aqui na sala e ela está sendo inaugurada hoje. E aí eu estava escrevendo isso, não enxergo. Essa cor tá ruim para vocês? Para enxergar? Giovana, você está enxergando daí? Então, aqui, ó. Equação do segundo grau. Tá? Então, o que é uma equação do segundo grau? Ó, é toda, melhorou, branco, equação do tipo, eu vou escrever de letra de forma depois, tá bom? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, ela é sempre desse tipo. O que que acontece? O A, o B e o C, eles são números que pertencem ao conjunto dos reais e o A não pode ser zero. Então, eu vou dar um minutinho para vocês copiarem e eu já vou explicar tudo isso que significa. Tá? Nossa senhora, a professora já acorda a gente sexta-feira, 7 horas da manhã e já vem logo com uma dessa, assim. É. Giovana, você não quer sentar ali, ó? Não? Aí dá para você enxergar? Então, tá bom. Ah. Mas ela tá melhor? Mas ela tá melhor? Precisou ficar no hospital, não? Não? Então, é toda a equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Estou só esperando o pessoal terminar aqui de copiar para a gente explicar. Mas será que ele é ali? É de quê? Pertence. Vou explicar tudo aí. É um ezinho redondinho mesmo, assim. Ele chama pertence. É, mais ou menos. Bom, então vamos lá. Vamos tentar entender aqui o que é uma equação do segundo grau. Vocês estão terminando? Eu espero aqui. Vocês pegarem tudinho da explicação. Deixa eu até mudar de cor. Deixa eu ver se o azul aqui. Ó, então vamos lá. O que vai ter uma equação do segundo grau sempre? Ela vai ter esse x ao quadrado aqui, ó. Tá? Isso daqui, toda equação do segundo grau tem que ter. Ela pode não ter o x, ela não pode ter o termo independente, que a gente fala,
mas o x ao quadrado tem que ter. Por que ela chama equação do segundo grau? Por causa do 2, tá? É sempre assim. Se eu tivesse uma equação assim, ó, x à terceira mais 6x igual a 0, a gente fala que é uma equação do terceiro grau. Então, o grau da maior potência aqui, é o que define a maior potência que define o grau da equação. Tá? Então, tem que ter o x quadrado. Se não tem, não é uma equação de segundo grau. Então, na verdade, o segundo grau, na verdade, é ao quadrado? Isso. Exatamente. Exatamente. Ou elevado a 2. Então. É isso mesmo. Elevado a 2 e ao quadrado é a mesma coisa. Aqui, ó, A, B e C pertencem aos reais. Nossa, professora, o que significa isso? Ó, primeiro esse símbolo aqui, ó, ele é símbolo de pertence. É quando um elemento pertence a um conjunto. Por exemplo, cada um de vocês, como alunos, vocês são elementos dentro de um conjunto maior de uma sala. Então, por exemplo, desculpa, eu te peço nome, sou péssima. Você é? Laís. Laís, que turma você é? B. Então, a Laís pertence ao nono B. Então, a Laís é um elemento e ela pertence a um conjunto. Por exemplo, o Thalisson e o Vinícius, que estão aí assistindo a gente de casa. Eles são elementos que pertencem ao nono D, tá? É sempre assim. Então, esse símbolo exinho é um símbolo matemático que chama pertence. Esse R aqui é o conjunto dos números reais. Então, o que ele está me falando? O que eu sei quando ele fala isso daqui? Quando ele fala, por exemplo, que o ABC pertence aos reais. Ele está me falando que esses números aqui, ó, tanto o A, quanto o B, quanto o C, eles podem ser qualquer número. Eles podem ser positivos, eles podem ser negativos, eles podem ser fração, eles podem ser número decimal, pode ser dízima periódica, pode ser aqueles números irracionais, aqueles que não tem fim, mas também não tem uma não tem um período definido depois da vírgula, tá? Então, pode ser qualquer número. Só que o A, ó, esse símbolo aqui, quem lembra o que é? Igual. Não diferente. Isso é diferente. Tá? Ó, o diferente é o igual cortado, tá vendo? Ó, só para vocês saberem de alguns. Por exemplo, a gente acabou de saber que esse é o pertence, né? Então, se eu quero falar não pertence, é só cortar. Então, é a mesma coisa aqui para o igual, né? Esse é o igual. Aí eu teria esse daqui, que seria o não igual. Só que a gente sabe que não igual é o quê? Diferente, tá? Então, o A, o que ele está falando? O A tem que ser diferente de 0. Então, esse número aqui, ó, esse número que vai estar com um x ao quadrado, ele pode ser qualquer número. Qualquer número. Menos 0. Pode ser 0,001? Pode. 0,3? Pode. 1,8? Pode. E 0? Não. Por quê? Porque se eu faço 0 vezes x ao quadrado, 0 vezes qualquer número dá 0. Aí some o x quadrado, não fica uma equação de segundo grau. Tá? Então, vocês querem copiar isso daqui? Querem copiar alguma coisa daqui? Então tá, se vocês quiserem copiar em casa também, eu dou uns minutinhos que a gente já vai para a próxima parte. Tá? Então, ó, a gente precisa entender bem o que é cada sigla, né? Cada coisa que tá aí, para a gente poder entender o que significa uma equação de segundo grau, não só calcular. Deixa eu ficar aqui no chat, que se alguém entrar, precisar falar comigo também. Estou aqui no chat do CMSP. Tudo bem aí de casa, por enquanto? Acho que tá, né?
Às vezes não pode fazer barulho, por causa de coisa dormir em casa. Aí... Gostaram de assistir aí pela lousa? Por essa luzinha? Gostei. Legal, É né? difícil escrever nessa mesa de digitalizador. Não? Pois eu deixo vocês escrever. Porque como é que você consegue saber onde é que você está clicando? Ah, prática. As primeiras aulas foram horríveis. A letra saiu horrível. Agora tá que tá bonito, perto do que estava no começo. Eu tô querendo dizer, tipo, é que você vai, você tá escrevendo aqui, e aí você para escrever um negócio aqui, e como é que na lousa, assim, você vai saber onde é que... Porque não é na lousa que eu posiciono, eu tenho que olhar aqui na tela, ó. Entendeu? Onde tá minha canetinha, tá vendo? Ela aqui, ó. Cadê? A caneta só. Ai, que vocês não enxergam aí. Mas tem uma caneta aqui, um pontinho, e aí eu preciso saber onde ele tá. Aí, onde ele tá a posição aqui, qualquer lugar que eu esteja aqui, ó, não importa onde eu vou escrever, o importante é onde tá o ponto aqui para mim. Entendeu? Depois eu te mostro a hora que você vier aqui. Bom, vamos lá. Então, como é que vai ser, ó, exemplos de equação de segundo grau. Então, como é que elas vão se apresentar, essas equações? Assim, ó, vou colocar alguns exemplos de equações aqui, tá? Então, por exemplo, 3x² mais 5x menos 1 igual a 0. Isso é um exemplo. Uma outra equação, x² menos x menos 6 igual a 0. Todos são iguais a zero? Todos, esqueci de falar isso. Todas as equações do segundo grau têm que ser iguais a 0. Tá? Ó, vou voltar um pouco. Então não tem quem conta. Tem. Ó, vou voltar aqui na definição. É toda equação do tipo ax² mais bx mais c igual a 0. Ô, Pro, e se não tiver igual a 0, eu vou ter que fazer ficar igual a 0. Como? Como? É. Já dou um exemplo para vocês. Porque não pode ficar zero ali na letras. Na verdade, é porque assim, ó. O que nós vamos achar? Peraí, ó. 9x² igual a 0 é uma equação de segundo grau. E, deixa eu ver. 2x² menos 5x é igual a 0. Porque, na verdade, quando a gente resolve uma equação, vou até escrever isso daqui, ó. Quando resolvemos uma equação, o que significa resolver a equação? Peraí. Quando resolvemos uma equação. Sabe o que significa resolver uma equação? Chegar a um resultado. Achar o valor do x, tá? Então, quando a gente resolve uma equação, que é achar esses valores do x, quando a gente volta para fazer, tipo, a prova real, lembra a prova real? Que é você ver se está certo? Quando você substitui os valores, o resultado final tem que dar 0. Entendeu? Se der 0, ok. Tá certa aquela raiz. Se não der, é porque você errou alguma coisa. Tá? A gente vai ver. Ó, é bastante coisa, por isso que eu falei, agora a gente vai ver equação de segundo grau até as férias. A gente vai ver um pouquinho por aula. Essa parte aí que você falou. Qual? De substituir? Dessa parte que você Isso. acabou de falar. Então, nós vamos chegar lá, porque a gente acha um valor do x, certo? Quando a gente acha um valor do x, eu quero conferir se esse valor está certo. Eu posso ir lá na equação e substituir. Onde tem o x, eu coloco o número, né? E aí, se quando eu fizer a conta, o resultado final der 0, é porque está certo aquele x. Se não der, é porque está errado, tá? Então, quando resolvemos uma equação, o que é resolver a equação? Achar não, né? Porque a gente não vai procurar, a gente vai calcular. Deixa eu apagar aqui, peraí. Achar parece que a gente vai ficar procurando. E deixa eu até escrever de outra cor também, peraí. Ah, apaga. Então, assim, é bastante coisa mesmo, a gente vai ver um pouquinho por aula.
Então, o que é resolver uma equação? Calcular o valor ou os valores, e aí vocês vão entender isso daqui a pouquinho. Então, quando... Ai, meu Deus, esse risco amarelo aí não é nada, tá? Eu já perdi aqui. O que eu ia escrever? Quando resolvemos uma equação, que é calcular o valor de x, eu esqueci aqui a frase. Quando resolvemos uma equação, que significa calcular o valor de x. Aí eu esqueci o resto da frase, gente. Quando eu lembrar, eu volto. A cabeça da Pro tá assim mesmo. Tá? Pois eu volto aqui. A quarentena. É a quarentena, gente. Eu tinha uma frase feita. Mas então, assim, ó. Então, quando a gente resolve uma equação, o que é resolver a equação? É achar os valores de x. Só que aqui, na equação, já sei. Ó, quando resolvemos uma equação, calcular o valor de x, encontramos, ou calculamos, tá? Encontramos o valor do que a gente chama de suas raízes. Então, o que é a raiz? As raízes são os valores de x. Ou o resultado. O resultado encontrado. Tá? Calma que eu tô dando um nó na cabeça de vocês, mas eu já vou desdar esse nó. Então, quando a gente calcula o valor de x, a gente calcula o que nós chamamos de raízes. O que são essas raízes? Eu vou chegar lá, x igual a tanto, isso é uma raiz. Tá? A gente chama de raiz. O resultado final, na equação de segundo grau, a gente chama de raiz. Tá? E aí, é assim, ó. Eu vou depois mandar isso aqui para vocês, mas pode terminar. Se alguém perder alguma coisa, sim, gente, depois assim que terminar a aula eu já salvo e já mando no chat, tá bom? E vou tentar subir a aula, né? Se vocês quiserem de jeito novo. Pronto, podemos? Ah, então tá bom. Deixa eu ver se tem alguém aqui no chat querendo falar alguma coisa. Eu acho que não. Pronto? Falta só coisa daqui. Tá bom. Só um minutinho, gente. Então, ó. Enquanto ela está copiando, eu vou falar aqui dos exemplos da equação de segundo grau. Olha aqui, ó. 3x ao quadrado mais 5x menos 1 igual a 0. Ó, tem o x ao quadrado, né? 3x ao quadrado. Então, é uma equação de segundo grau. X ao quadrado menos x menos 6 igual a 0. É uma equação de segundo grau, ó. Tem o x ao quadrado. 3x à quarta. Entendeu? X elevado a 100. Aí a equação centésimo grau. Sempre que a gente vai definir o grau, é o maior expoente, que nem esse x aqui, ó. Eu já expliquei para vocês, quando não está elevado a ninguém é 1. Então, o maior grau é o 2. Então, é uma equação de segundo grau. Se tivesse um 5... Se tiver algum número assim, tem o x elevado a x ao quadrado. Mas se tiver outro tipo x ao quinto, não vai ser mais segundo. Não, é quinto grau. Equação de quinto grau. Sempre quem vai determinar o grau da equação é a maior potência. Tá? A maior potência. Então, aqui, ó, 9x ao quadrado igual a 0. Pode ir. Nossa, professora, aqui não tem nem x, nem o número sozinho. É uma equação de segundo grau? É, porque tem o x ao quadrado. Tá? Às vezes ela é incompleta. Então, tem a completa, que nem essas duas primeiras são completas.
E essa daqui, ó, 2x ao quadrado menos 5x igual a zero. Não tem o número sozinho, mas ela é uma equação de segundo grau porque ela tem o x ao quadrado. Tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente vai começar... Só uma coisa que vocês precisam saber, só antes da gente começar a ver um exemplo aqui, ó. Como é uma equação do segundo grau podemos... Gente, se alguém de casa ficar com dúvida, abre o áudio e fala, tá? Que eu não tenho acesso ao chat. Podemos, como é uma equação de segundo grau, podemos ter como raiz, o que é raiz mesmo? Valores de x, certo? Resultados, né? Então, como resultados, até 2 números, até 2 valores. Então, numa equação, eu posso ter 2 resultados, numa equação de segundo grau. Como é do segundo grau, então eu posso ter até 2 números, duas raízes, tá? A gente fala assim, 2 raízes. Então, até 2 raízes. Por que até? Até, eu falei e esqueci de escrever. Até 2 raízes. Por que até? Porque eu posso ter 2, uma ou nenhuma. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Porque vocês vão ver que a gente vai chegar em resultados às vezes diferentes. 3 e 5, 2 e 1, 10 e 0. E aí, são resultados diferentes? E pode ser? Pode. Tá bom? Então, isso vocês precisam saber. A equação de segundo grau é igual da primeira ou é diferente? Não, é diferente. A ideia é a mesma, é achar o valor de x. Só que para você calcular são outros recursos. Aí a gente vai entrar na fórmula de delta e Bhaskara. Aí a gente vai ter que usar uma formulinha. Tá? Então, vamos começar a aprender a calcular uma equação de segundo grau? Então, vamos lá. Então, como Existe 2 formas de fazer a conta. calcular uma... Equação de segundo grau. Aqui, eu já vou colocar o passo a passo para vocês deixarem anotado e depois eu vou fazer o passo a passo com vocês, tá? Opa. Para depois, quando vocês forem estudar, vocês já ler e lembrar. Se precisar, volta no slide aqui para ver. Então, eu vou falar como eu faço, tá bom? Eu vou falar como eu faço, porque tem outras formas, mas eu prefiro assim o passo a passo, que a chance de errar é menor. Enquanto vocês não têm ainda a malícia, vamos dizer assim, com a equação de segundo grau, a gente vai fazer sempre assim, tá? Então, primeiro passo. Deixa eu usar melhor a palavra aqui. Vou colocar achar, né? Achar o valor de A, B e C. Então, a primeira coisa, a gente vai olhar o valor de A, B e C na equação, tá? Segundo passo, a gente vai calcular o valor de delta. Delta é simbolizado por um triângulo. Por que é um triângulo? Porque delta é o equivalente à letra D no alfabeto grego, tá? Então, na verdade, esse triângulo aqui, a gente está se referindo, esse triângulo aqui, a gente chama ele de delta. Mas delta porque ele é a letra D no alfabeto grego, tá? Então, vocês também vão aprender algumas letrinhas gregas esse ano. Matemática também é cultura. Depois, o terceiro passo, a gente fala que é calcular
o valor de X, ou... Peraí, gente, é que eu sou chata mesmo, eu não gosto de lousa feia, não. Calcular os valores, e pode ser o valor, tá? Mas geralmente são 2, os valores de X, usando. Aqui a gente fala assim, ó, a fórmula da função quadrática. Essa fórmula, ela é também popularmente conhecida, tá? E eu vou usar muito esse termo. Essa fórmula aqui, ó, ela é muito conhecida também como fórmula de Bhaskara. Quem foi Bhaskara? Bhaskara foi um matemático indiano que estudou muito essas equações do segundo grau. E eles falam que ele quem criou essa fórmula. Porém, hoje já há estudos que já se conhecia essa fórmula antes do Bhaskara, tá? Mas o Bhaskara foi uma pessoa que estudou muito, ajudou a divulgar, difundir. Então, a fórmula acabou levando o nome dele, tá? Pessoal, algumas pessoas achavam que ele que tinha criado, mas na verdade não foi. Mas então a gente ouve muito falar isso, fórmula de... Vocês vão ouvir muito mais falar fórmula de Bhaskara do que fórmula da... Opa, que eu escrevi um negócio errado aqui, não é função quadrática, não. É da equação. E função é a próxima matéria que vocês vão ter. E tem função de segundo grau. Fórmula da equação. Desculpa, gente. Arrumem aí, por favor. Tá? Também chamada de fórmula de Bhaskara. Então, a gente vai usar... Eu quero que vocês entendam, assim, que o Bhaskara não foi ele que criou. Mas ele acabou levando o nome, tá? Mas não foi ele que criou, não. Mas a gente vai usar mais essa parte. E a última parte, que é facinho, é escrever o conjunto verdade ou conjunto solução, tá? Então, escrever o conjunto solução. Então, o que é o conjunto solução? É mostrar qual é a resposta, porque a conta é enorme, e aí eu preciso falar para as pessoas assim, ó, a conta é tudo isso, mas o resultado é esse aqui, tá? Então, é a forma que a gente apresenta qual é o resultado final, tá bom? Oi? É fácil fazer conta. Eu vou fazer a primeira vez com vocês vão querer me jogar pela janela. Depois da terceira vez, da terceira continha, vocês vão ver que é fácil. É porque envolve algumas coisas, envolve potência, raiz, envolve um monte de coisa que a gente já estudou. E, assim, como são duas contas e tem as técnicas, vocês vão achar que é difícil. Mas depois da quinta equação resolvida, vocês vão fazer com o pé nas costas. Tá? É que tem alguns detalhes. Posso começar? Vocês estão copiando, né? Então, vamos lá. Pode terminar de fazer. Oi? Tá frio, né? Minhas canelinhas estão congeladas. Tô com meia até o joelho. Eu tomei já. Eu tomei. Minha mãe tomou, minha avó tomou. Eu acho que eu tomei Boa Noite Cinderela, porque eu só queria dormir depois da vacina. Minha mãe tomou aquela extra, né? Eu também. Eu não tive reação, assim, de dor de cabeça, febre, nada. Mas um sono, parecia grávida, porque grávida tem muito sono, né? E aí teve uma amiga que falou assim, eu não tive reação nenhuma, acho que me deram soro, que não tinha aquele pessoal no começo que estava dando soro.
Ela falou, acho que me deram soro. Eu falei, pra mim, acho que deram boa noite Cinderela, porque eu só queria dormir. Pode ser minha mãe também. Esses dias eu vou estar mais, tipo, sonolenta. Então, eu fiquei acho que 2 dias assim, encostava, dormia. Bom, então vamos começar a resolver uma equação de segundo grau? Mãe, tá no quarto ali. Então vai, vamos lá, é isso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu vou tentar subir o vídeo pelo centro de mídias, tá, gente? Se eu não conseguir, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Pode postar no Facebook. Ah, é. Eu famosinha no Facebook com o vídeo da aula de matemática. Mas eu posto. Se eu não conseguir, eu posto no Facebook. Tá bom? Então, vamos lá. Tchau. Porque, por exemplo, isso daqui em PDF eu não consigo subir no Facebook, só como foto. Aí, por isso que isso daí eu tenho que colocar no centro de mídias. Então, nós vamos lá. Ó, então, agora, um exemplo que nós vamos fazer passo a passo. Então, ó, resolva a equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Oi? Cadê os dois? Aqui, ó, x ao quadrado. Bom, vamos lá. Primeira coisa. Então, se a gente olhar lá na nossa listinha, que eu acabei de passar para vocês, a gente vai ver se é uma equação de segundo grau, né? Como tem aqui, ó, x ao quadrado, é uma equação de segundo grau, certo? Então, a gente sabe que vai ter que usar aqueles passos todos para resolver. Então, a primeira coisa é a gente achar quem é o valor de A, de B e de C. O A é sempre o valor que está com o x ao quadrado. E, professora, como é que eu vou lembrar disso? Você vai lembrar porque toda equação do segundo grau, ó, é do tipo ax quadrado mais bx mais c igual a 0. O A é sempre quem está com o x quadrado, o B quem está com o x e o C é o termo independente. Ô, professora, aqui na frente do x não tem ninguém. Então, que número que é? O 1. Então, a gente já aprendeu, quando a gente estava vendo os polinômios, monômios, que quando não tem ninguém na frente é o 1. E o B, quanto vale? Isso, só que tem que tomar cuidado, é o seguinte, tá vendo esse sinal de menos? Ele é do 5. Então, o B, ele vale menos 5. E o C é o termo independente. A gente fala termo independente porque não tem ninguém. Não tem X com ele. Ele é um número sozinho. Tá? Então, o termo independente, ó, aqui, quem tá com ele, o sinal, é o mais. Quando é mais, não preciso colocar aqui mais 6. Eu posso só colocar o 6. Mas, se for negativo, tem que colocar o sinal. Professora, e se eu esquecer? Gente, um sinalzinho errado nessa conta, você erra a conta inteira. Tá? Então, agora, esse é o primeiro passo. A gente determinar quem é o valor de A, B e C. Se eu errar aí, eu erro o resto da conta. Então, tem que tomar muita atenção desde o comecinho, tá? Então, vamos lá. Agora, o próximo passo, então eu vou até escrever aqui de amarelinho, ó. Esse seria o nosso primeiro passo, aquele que eu coloquei lá. Qual que é o segundo passo agora? Calcular o valor de delta. Presta atenção, ó. Como é que a gente calcula o delta?
Peraí, gente. Deixa eu ver que eu acho que tem alguém querendo entrar. Só um minutinho. Entrar atrasado, mas pelo menos entrou. Oi? Entrar atrasado, mas pelo menos entrou. Então, eu queria ver se é, mas acho que não. Vê se alguém no chat. Às vezes entra. Às vezes entra. Deixa eu ver as mensagens do chat aqui. É bom que assim já faz uma... Pessoal de casa, tá tudo bem por aí? Vocês estão vivos ainda? Tô vivo, tô aqui. Então tá bom, agora que vão começar as emoções. Não fujam. Então vamos continuar partilhando aqui. Vamos voltar lá. Opa, aqui. Então vamos lá. Professora, Oi. por que ali, ó, na hora tipo, do x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0, você colocou em cima aí x ao quadrado? Por quê? Porque... Aí você colocou, ao invés de você colocar menos, você colocou mais. Isso, porque assim, ó, a fórmula geral é essa, é todo mundo mais. Porque quando eu faço a regrinha de sinal, mais com menos fica menos, tá? Então, é para você saber que sempre o sinal vai ser do número. Mas essa é a fórmula geral, tá? Essa é a fórmula... Então, tipo, esses menos 5 aí não importa. No final, o que vai valer é o mais. Não, ele importa. Porque é como se eu fizesse assim, ó. Por exemplo, o A é 1, né? X ao quadrado. Aí mais menos 5, perdão, menos 5. Deixa eu tirar esse X daqui. Peraí. Opa. Menos 5. Por caneta aqui. Menos 5x mais menos 6 igual a 0. Como se eu substituísse aqui. Quando eu fizesse essa regra sinal, mais com menos fica menos. Então, ficaria x ao quadrado menos 5x e mais com menos fica menos. E se for mais com mais fica mais, tá? Então, por isso que essa é a fórmula geral. Então, agora vamos para o segundo passo. É o delta. Ei, professora, não tá aparecendo nada, não. Não? Ei. Não apareceu a luzinha, não. Ah, senhor, peraí, então. Não tá porque eu não tô compartilhando. Ah! Não, aqui. Menos é menos, né? Menos com menos é mais. Mais é menos. Número igual dá... Sinais iguais mais, sinais diferentes menos. Isso só na multiplicação e divisão. Ô, Thalisson, apareceu agora? Sim. Então, vamos lá. Segue o baile. Então, ó. Como é que é a fórmula para calcular o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Essa é a fórmula do delta. Tá? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Professora, isso sempre vai ser assim? Sempre. É fórmula. Fórmula é que nem receita de bolo. Você pega aquela receita, a mãe escreve lá 3 ovos, 2 xícaras de farinha, tantas de açúcar, tanto de manteiga. É fórmula, é receita, é só substituir agora os valores. Ô, Pro, e esse 4, ele sempre vai estar aí? Sim. Ô, Pro, quem inventou essa fórmula? Os matemáticos deduziram e chegaram nessa fórmula para poder resolver a equação. Não fui eu, gostaria muito, teria o meu nome na história, tá? Mas, o Bhaskara, só para vocês terem uma ideia, o Bhaskara, ele viveu, acho que mais ou menos, no ano 300 depois de Cristo, 1.700 anos atrás, acho que é isso, tá? Para vocês entenderem de quanto tempo a gente está falando de matemática. E aí ele tinha uma filha que chamava Lilavati.
E aí ele calculou o tempo certo para a filha casar, sabe? O Bhaskara era um matemático e ele calculou qual deveria ser o dia certo, a hora certa para a filha casar. E aí ela estava marcando o tempo num relógio de água. O relógio de água era tipo uma ampulheta, assim, né? E aí ela... Isso são lendas, são histórias, tá, gente? Mas é que é bonito. E aí ela estava arrumando o vestido e uma pérola do vestido soltou e caiu no relógio, assim, e ela não viu. Então, com isso, parou de marcar o tempo. Então, falam que aí passou do tempo que ela ia se casar. E aí ela não se casou. Então, para ela não ficar triste, o pai dela, o Bhaskara, começou a escrever livros de matemática para ela, ou problemas de matemática que envolviam a Lilavati, tá? Já que ela não tinha se casado, para ela não ficar triste. Mas ela não podia se casar, tipo... O pai dela fez os cálculos lá e ela tinha que se casar naquele dia, naquele horário. Como passou, não podia mais. Aí ela não ia ser mais feliz. Então, ó, eu vou decorar essa fórmula, pai. Vocês vão usar tanto que vocês vão, tá? Então, vamos lá. Ó, delta igual B ao quadrado. Quanto vale o B, ó? Menos 5. Então, fica menos 5 ao quadrado, que agora eu vou substituir os valores, né? Eu não achei A, B e C? Sim. A fórmula não envolve A, B e C? Então, agora eu vou substituir os valores. Menos 5 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale 6. Tá? Então, a primeira parte é substituir os valores aqui de A, B e C. Aliás, agora. Agora eu vou calcular. Como é que a gente calcula isso? A gente calcula assim, ó. A potência e essa turminha. Então, menos 5 ao quadrado, vou vir aqui no cantinho, ó. Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. Menos vezes menos fica mais, 5 vezes 5, 25. Então, fica 25. Agora, aqui, ó, quando não tem ninguém, aqui é tudo vezes. Mas eu tenho... Da regra, da fórmula. 4 vezes A vezes C. Só que assim, como é tudo vezes, eu tenho que fazer a regrinha de sinal. Então, esse 1, como não tem sinal, ele é positivo. E esse 6, quando ele não tem sinal, ele é positivo. Então, fica assim, ó. Menos vezes mais fica menos, e menos vezes mais fica menos. E aí vai ficar 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Tá? E aí o delta é igual a 1. Ô, Glória. Achamos o valor de delta. Que é 1. Que é 1. Eu fui boazinha com vocês. Agora, o terceiro passo. O terceiro passo, eu vou até escrever aqui. A gente vai calcular o quê? A fórmula de Bhaskara. Eu ainda não entendi a parte do 4 vezes 1 vezes 6. Ó, 4 vezes o A. Nessa equação, quanto vale o A? O A vale 1. Vezes o C. Quanto vale o C? 6. Nessa equação. Os valores de A, B e C mudam em cada equação. Tá bom? Qual que é a fórmula de Bhaskara? É assim, ó. X igual, ó, que já aparece o X, menos B, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes o A. Senhor da glória. É. Eu ia falar que é mais fácil calcular o valor do π, mas é... O valor do π é fácil mesmo. Mas é? É. Não é uma conta gigante? Não, o número é gigante, mas o cálculo é fácil. O cálculo é assim, ó, do π. Você tem a circunferência, você pega essa medida. Aí tem o diâmetro, certo? Se você tem que dividir esse valor por esse valor.
Aí vai dar o valor de π. Por 2. É só porque a gente tem o valor de delta, o valor de B e o A. Isso, a gente tem o valor de todo mundo aí. É, posso pensar. Ó, eu vou vir aqui para o cantinho, senão não vai dar para fazer a conta, tá? Ó, vou voltar para cá. Então, vamos lá. X igual. Ó, esse menos é da fórmula. Ó, menos. Quanto vale o B? Menos 5. Aqui é onde o povo erra doidado. Mais ou menos a raiz do delta. Quanto deu o delta? 1. Mais ou menos. Já vamos entender. Porque quando a gente calcula a raiz, ela é negativa ou positiva, entre Enzo? Ó, sobre 2 vezes o A. O A é 1. Esse mais ou menos aqui eu já explico por que é mais ou menos. Então, vamos continuar aqui, ó. Não posso ter 2 sinais juntos, assim, um coladinho com o outro. Menos com menos fica mais. Então, 5. Como é mais, não preciso colocar o sinal. Mais ou menos 1. Ah, por que 1? Desculpa. Porque a raiz quadrada de 1 é 1. Tá? A raiz quadrada de 1 é 1. Ai, professora, sempre vai dar... O delta é só tirar a raiz? Não. Se fosse raiz... Tudo bom, Rafael? Se fosse raiz de 25 é 5. Tá? Raiz de 49, 7. Então, tem que tomar cuidado. É que aqui deu 1. E 2 vezes 1 dá 2. Agora, aqui, gente, presta atenção nisso. Ó. Pode, lógico. Eu não entendi. Você vai ficar aí, eu vou dar aula para eles. Você tem... Peraí, gente. Depois dessa aí, você tem qual? Você só tem essas duas? Eu tenho... tô todo. Não, eu dou essas duas primeiras, que eu tô também com a turma online aqui. Aí depois a gente fica com ele e você dá as outras duas. No horário, acho que eu tô errado. Ah, não, é 8h30. Olha o professor de história querendo já dar com sede de saber. 9h30, 9h15, né? É 9h15, é. Ah, Né? tá bom. Vou organizar. Você vai estar em qual sala? Tá, eu mando eles para lá, então. Quando acabar. Obrigado. Daqui 15 minutinhos eu já mando. É, gente, já são 8h15. Nada. Mas ali no menos, entre parênteses ou aspas? Entre parênteses. Aonde? Aqui? Tá parênteses. X, baixo. Aí menos 5, o entre parênteses some, e aí só fica... O 5, porque eu fiz a regra de sinal. Porque eu fiz essa regra de sinal aqui, ó. Menos com menos mais. Aí, gente, presta atenção. Esse 5 mais ou menos 1, não é que é mais ou menos. É 5 mais 1 e 5 menos 1. Então, como é que fica aqui, ó? Daqui eu vou abrir duas contas. Eu vou abrir 5 mais 1 dividido por 2. E eu vou abrir 5 menos 1 dividido por 2. Lembra que eu falei que pode ter 2 resultados? Sim. É por causa disso. Tá? Então, aqui vai ficar, ó, 5 mais 1 dá 6, dividido por 2. E 5 menos 1 dá 4, dividido por 2. Aí, 6 dividido por 2 dá 3. E 4 dividido por 2 dá... Então, qual que é o resultado certo? Os dois. Tá? Então, chama a equação de segundo grau, porque eu posso ter até 2 resultados diferentes. E aí, a última parte, que é o conjunto solução, porque olha o tamanho da conta. Como é que eu vou saber qual que é o resultado final? Então, se a gente quer apresentar para outra pessoa qual é o resultado final, a gente vem aqui e coloca o conjunto solução, tá? Ou também conjunto verdade. Você pode usar o V ou o S. O que é o conjunto solução? Você vai colocar quem são as respostas? 2 e 3. Posso colocar 3 e 2? Pode. Tá? É que, em geral, a gente usa na ordem crescente, do menor para o maior. Mas, se quiser colocar... Então, na verdade, se você for apresentar para alguém toda essa conta, você apresenta a solução aqui, ó.
tá? Então, esse aqui, ó, é o quarto passo. Essa partezinha aqui, ó. Tá? Vamos deixar assim. E aí, estamos vivos? Sim. Vocês querem copiar? Eu dou um tempinho para vocês copiarem. Pode copiar. Se a pessoa quiser fazer bonitinho assim, tudo passadinho, vai dar uma folha inteira. Praticamente, no começo é assim mesmo. Mas eu vou falar para vocês que eu já faço equação de segundo grau, deixa eu ver, desde os 13. Estou com 37, 24 anos. É, porque quando eu aprendi na oitava série, né? Eu aprendi na oitava série com 13, 14 anos. Eu estou com 37, então faz pelo menos 23 anos que eu faço equação de segundo grau. Até hoje eu também uso bastante linha. Oi? A gente está aprendendo agora. Vocês estão aprendendo agora, a primeira vez. Então é para fazer mesmo passo a passo. Agora. Não é difícil. Se você segue a receita, Tudo dá certo. vou fazer a chamada aqui da online. Ai, minhas costas. Pronto, tá ficando velhinha. Eu adoro, por mim eu ficaria explicando a equação de segundo grau para vocês a manhã inteira. Tipo, eu tava precisando conseguir entender. Só algumas coisas que ficam meio confuso, mas a gente vai. É treino, é prática. Isso eu posso afirmar para vocês. Como é que alguém é feliz com um caderno assim? Quem fez isso? Fala para mim. Sofia. Laura Maria. Aí ela não gostou desse, ela foi e fez esse, entendeu? Eu vou arrancar? Lógico que não. Não posso acabar. Gente, eu não postei atividade no Face ontem, porque eu ia explicar essa matéria nova hoje, tá? E aí eu preferi deixar para gravar o vídeo e postar. Então eu vou colocar no centro de mídias. Na verdade, eu vou deixar 2 equações para vocês resolverem, vai ficar aqui, tá bom? Mas eu vou postar também no centro de mídias. Viu, queridos? Não postei ontem no Face, porque a lição de casa dessa semana eu vou passar daqui 2 minutinhos para vocês. Que aí eu vou. Quem vier na semana já me mostra, quem não vier pode me mandar por e-mail, que vocês sabem, ou sexta-feira que vem eu vou corrigir, e sexta-feira que vem eu vou corrigir aqui na aula. A gente vem terça-feira. Não tem problema, mas aí vocês acompanham online, tá? Ou a gente corrige na aula também, na terça, tá? E quem não vier, eu vou corrigir na sexta-feira online e passar mais. Porque aí a gente ainda tem mais detalhes para eu explicar para vocês da equação de segundo grau, assim, algumas outras coisas. Mas aí a gente vai primeiro pegar bem o jeito de resolver uma equação de segundo grau, tá? Deixa eu só grifar aqui para vocês. Melhor caneta e cor da tinta. Eu azul. Então, aqui. Primeiro passo. Segundo passo. Terceiro passo. E quarto passo.
Já terminaram de copiar, crianças? Então, vai que eu quero deixar a lição de casa para vocês. Pro, eu vou errar, eu vou tentar fazer, eu vou parar no meio, vai. Bom, bom sim, mas eu quero que vocês tentem, tá? Eu quero que vocês tentem de verdade fazer. Porque a gente só aprende quando a gente vai e faz. E é. Uma vez eu estava resolvendo eu estava estudando vestibular, e aí eu estava resolvendo um problema de física. E eu fazia, e o meu dava 81. E aí eu nunca esqueci disso, gente. E aí eu precisava conferir, eu ia lá conferir, estava dando 9. Falei, não é possível, eu apaguei, fiz de novo, fiz em outra folha, e sempre 81. Falei, chega, cansei, vou dormir. Aí, à noite, eu sonhei onde é que eu estava errando. Eu tinha que ter tirado a raiz de 81, e a raiz de 81 é 9, né? Aí eu fui lá, olhei, era isso mesmo que eu estava errando, era isso mesmo. Então, a gente aprende ali na persistência mesmo, tá? Não tem jeito. É o conjunto de solução. É que não coube aqui, te escrever aqui, deixa eu ver se está o azul, ó. O quarto passo é o conjunto, é que ficou pequenininho aqui. Conjunto de solução. Tá? Super importante. O pro tá errado se eu não colocar o conjunto de solução? Errado não tá. Mas é como se você fizesse o brigadeiro e não passasse ele no granulado. Certo? Tá? Professora, havia um resultado que dá 3 e 2. Não importa como coloca no solução. Não importa. Se for 3,2, nem 2,3. Não importa. Gente, cuidado que pode dar número negativo. E eu não posso esquecer do sinal. Então, se desse menos 3, aí tem que ser menos 3. Tá? Porque das que eu vou dar agora em casa para vocês, vai dar número negativo. Vou até tirar para sorrir. Vai dar número negativo. Então, já para vocês ficarem espertos aí, como que é. Tá bom? Ó, então, lição de casa. Eu tinha um professor que escrevia assim, ó, para o lar. Dá para enxergar? Uhum. E aí não tem desculpa de amor casamento. Exatamente, é para o lar, né? Lição de casa. Eu moro em apartamento, eu moro em chácara, não vou fazer. Eu vou deixar só 2 equações por enquanto, para vocês pegarem o jeitinho mesmo, tá? Peraí. É resolver as seguintes equações, mas eu vou escrever de... desculpa. Era só para pagar um negócio, mas vamos lá. Segue o baile, gente. Deixa eu só ver o negócio. Que susto, eu só apaguei do último slide. E o medo de ter apagado de tudo. Nossa. Mas pelo menos ia ficar na gravação. Vai, amigo, para frente. Ó, ele não tá querendo deixar eu passar a lição de casa para vocês. Não, filha, a força de um professor... Ela escreveu na lousa. Aí depois ela só faz em casa de novo, assim, Ó, então vamos lá. Para o lar. Aí aqui, ó. Resolva as seguintes equações. Então, x ao quadrado menos x menos 12 igual a 0. E letra B, x ao quadrado mais 7x mais 10 igual a 0. Então, vocês vão resolver essas 2 equações, tá?
olha lá o passo a passo, segue como é que faz. Ô, professora, como é que faz mesmo se der número negativo, que você tinha falado? Como assim? No final. Lá no conjunto de solução ficar, por exemplo, -3 e -1. -3 e 0. Só colocar o sinal de menos, tá? Então, é só resolver essas equações. Eu vou finalizar aqui, eu já deixo aberto para vocês, é que eu vou interromper aqui a... Peraí. Tchan. Ó, dá para vocês enxergarem? Quais são? Deixa eu só parar a gravação aqui. Meu Deus, vocês estão aí? Sim, sim. Nossa, é que a minha tela agora ficou preta. Pensa que me deu um susto. Ó, eu vou parar a gravação aqui, que eu vou fazer a chamada, tá bom? Peraí. Eu vou tentar... Pronto, peraí.